Apenas uma vida que logo passará. Apenas o que foi feito para Deus será preservado. E quando eu estiver morrendo, quão feliz estarei se a lâmpada da minha vida foi gasta para ti. Refletir a respeito da vida do Leonardo Ravenhill é simplesmente uma inspiração real. Em qualquer medida, a vida dele era notável e o seu ministério foi extraordinário. Ele era um homem sem precedentes. Ele foi usado por Deus durante o século XX de maneira excepcional. Ele se converteu por volta dos 15 anos, simplesmente ao perceber que o seu pai possuía uma realidade espiritual que ele não tinha. Então ele se tornou convicto, rogou ao Senhor e se converteu aos 15 anos de idade. Depois da conversão, ele se envolveu com o evangelismo, os testemunhos e as reuniões de oração sérias. Eles tinham grupos de santidade parecido com um grupo pré-nazareno, mas eram carismáticos. Sabe, eles não falavam em línguas, eles tinham a mente sã. Eles buscavam o Senhor fervorosamente em oração. Eles eram chamados de perseguidores de santidade. Na verdade, eles viviam percorrendo todo o solo da Inglaterra. Eles iam de norte a sul e de leste a oeste repetidamente. Eles tinham um carro com uma tenda e, quando a armavam, as pessoas vinham para o culto à noite. Cada um deles tinha uma mochila pequena, sabe? Haviam de 5 a 8 membros no grupo e eles iam para um local com o plano de permanecer por lá 2 ou 3 semanas, mas em alguns casos eles ficavam 2 ou 3 meses por causa do enorme impacto que a pregação causava na região, por todo o norte da Inglaterra, a exemplo do que ocorria no país de Gales. Então, Leonard começou como um evangelista de rua em 1931, quando ele tinha 24 anos. E ele perseverou nesse ministério durante as décadas de 30 e 40. Ele era conhecido por ser um evangelista poderoso, veemente, apaixonado, corajoso e destemido. Não há preocupação, precisa haver um despertar na igreja em relação ao perigo. Aqueles ali no final da mesa, eles não vão à igreja. Não, eles vão para o inferno. Por que você não fala? O único momento que você vai dizer, Cristo é tudo o que eu preciso, é quando Cristo for tudo o que você tem. Ele e a sua esposa se mudaram para a Irlanda. Ela era irlandesa, Marta era da Irlanda. E eles se mudaram para lá durante a década de 50 para que o Leonardo pudesse se recuperar de um acidente que ele sofreu. Ele teve que pular de um hotel em chamas e sofreu 7 lesões perigosas em seu corpo, nas costas, na bacia e nas pernas. A recuperação dele demorou 2 ou 3 anos. E o médico disse, você não vai. Ele disse, daqui a 11 anos você estará aleijado, será paralítico. Suas costas estão lesionadas, os seus pés e as suas pernas estão quebrados. Você será um inútil. Bem, talvez eu seja inútil, mas eu ainda estou aguentando. Ele contemplou avivamentos locais genuínos que ocorreram quando ele pregava na Inglaterra e no país de Gales. Muitas pessoas se tornaram convictas. E as reuniões eram prorrogadas, em alguns casos, durante 3 meses. Eles ficavam em um local durante 3 meses e contemplavam centenas de conversões genuínas. Igrejas inteiras nasceram daqueles movimentos. Então, o que aconteceu foi um trabalho autêntico de Deus. A única coisa que me conduzirá à vitória continuamente, por intermédio do sangue de Cristo, é a minha devoção pessoal a Ele, ao Filho de Deus. A minha adoração, o meu tributo diário, vai além de dar o meu dinheiro. Que eu o ame, o adore, o magnifique, que eu me lance aos seus pés. Quando eu leio Hebreus, caio de joelhos, porque ninguém em Hebreus tinha uma Bíblia. Há um versículo lá que eu fico perplexo, diz o seguinte, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram a promessa de fechar a boca de leões. Então, outro versículo diz, não aceitando o seu resgate. O que significa? Eu prefiro morrer do que envergonhar a Cristo. Antes mesmo de uma vida de leitura bíblica, ele desenvolveu a sua vida de oração. Então, ele passava literalmente horas diariamente em oração secreta, ou orando com outros homens. E... sabe, a vida que ele viveu foi simplesmente uma vida fenomenal. Eu já disse muitas vezes e irei repetir nesta manhã que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração.
A vida de um homem e todo o seu ministério é exposto. Você entende a diferença entre o ouro, a prata, as pedras preciosas, a madeira, o feno e a palha. A madeira, o feno e a palha estão acima do solo. Eles se destacam diante dos nossos olhos. O ouro, a prata e as pedras preciosas estão debaixo do solo. Ninguém enxerga eles. Há muitos ministérios públicos que naquele dia irá se dissolver em cinzas, meus irmãos. É ao Senhor que devemos buscar, mas nós não estamos buscando a Ele. Nós estamos buscando avivamento, curas e milagres. Não é isso que nós precisamos. Se alcançarmos a Deus, alcançaremos tudo o que nós precisamos. E o avivamento acontece quando Deus vem até nós. Finalmente, em 1958, mais portas se abriram para ele na América do que no Reino Unido. Então, Marta, ele e os filhos se mudaram para a América. Durante o verão de 1958, eles se mudaram para Minneapolis. O poder da pregação dele, a unção do Espírito Santo estava sobre ele. E a mensagem perfurava, era emocionante. Como A. W. Tozer disse, você não pode ser neutro em relação ao Leonardo Henry Hill. Você o odiará ou você o amará. Por causa da pregação dele, que mexia com a consciência e feria o coração. Isso exigia uma decisão. Era pesado demais para lidar. E ele não apenas repassava informações. Havia uma pregação profética e poderosa para a consciência, onde a presença de Deus te atingia quando você o ouvia pregar. Porque se há algo a respeito do amor, se há algo sobre ele, é a obediência. Se nós voltarmos a ser um povo genuinamente batizado na obediência, inteiramente submissos à vontade de Deus, sem nos preocuparmos com a opinião humana, sem buscarmos mais para consumir prodigamente com nós mesmos, mas dizer, ó Deus, eu anseio ver a minha vida organizada para que quando eu estiver em sua presença maravilhosa, como João diz, quando ele se manifestar, não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ele era conhecido por suas declarações únicas e farpadas, que eram como flechas de fogo. Nós vivemos em uma era de comichões nos ouvidos, mas eu não tenho permissão de Deus para coçá-los, ou, sabe, coisas do tipo. Então, ele ansiava atingir as pessoas com a verdade, para dar uma chacoalhada e impactá-las com a intenção de acordá-las e despertá-las. Há milhares de caminhos até o inferno, mas nenhum deles termina fora dele. Se eles continuam cantando no céu, digno é o Cordeiro, no inferno, a única coisa que cantam é, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Ele exemplificou o que é uma vida de oração genuína, e ele pregou sobre a importância disso. E eu assisti uma dessas pregações, abri o meu coração e levei a sério. A oração é o segredo, vocês sabem disso. Se você decidir passar um tempo em oração, o diabo vai lutar contra você mais do que qualquer outra coisa. O seu telefone vai tocar fora do gancho, vai chegar visita e alguém vai dizer, venha pregar em nossa igreja. Por que você conduziria um avivamento na congregação dos outros enquanto a sua congregação está morta? Não tem cabimento. Eu fiquei impressionado com a seriedade dele, com Deus e os assuntos do reino de Deus, sobre o evangelho e a pregação. Ele estabeleceu um padrão para mim, disse, é isso que é um pregador. Falou como o pregador deve encarar as coisas, sem tolices, sem entretenimento carnal, sem perseguir a popularidade, sem tentar fazer graça. Em minha opinião, o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Quanto mais prazer você tiver na lei, menos você irá precisar de entretenimento. Quando você poderá exclamar, aquele Cristo de antigamente é tudo o que eu anseio. Mas escute, tenha cuidado, ele pode tirar tudo o que você tem. Ele pode afastar os seus melhores amigos que irão pensar que você é um fanático. Ele não está nem aí se você está sendo gentil e bonzinho, mas se você está imediatamente se tornando santo e zeloso. Ele possuía um apetite carnívoro pela verdade, pelos melhores livros, as melhores leituras. Ele nunca substituía a Bíblia, porque ele lia e meditava em diversos capítulos da Bíblia inglesa, simplesmente todos os dias. E ele a devorava, ele meditava nela, ele se alimentava dela. Como um cristão, não apenas para montar sermões, ele não era assim. Então ele pregava sobre a realidade com superabundância que surgia da sua vida devocional. Como um homem pode se sentar, ouvir a palavra de Deus e não pegar fogo? O cristianismo não foi pesado na balança e achado em falta, ele foi provado, julgado como difícil e rejeitado. A pior coisa que poderia acontecer a um pregador seria ele se tornar civilizado. Não vale a pena. Não vale.
Uma coisa que eu notei sobre o Leonardo Henry Hill, eu trocaria mais de 20 calvinistas mortos por um Leonardo Henry Hill. Uma coisa que eu notei sobre o Leonardo Henry Hill, ele era perigoso. Ele era perigoso. A igreja nunca esteve tão equipada quanto está agora e nunca esteve com tão pouco poder. Ninguém pregava como ele, da mesma forma que ninguém pregava como Spurgeon ou até mesmo como Martin Lloyd Jones pregou. Mas há coisas que nós precisamos aprender da vida do Leonardo e buscar mantê-las. A sua perspectiva de vida, a sua perspectiva eterna, a sua seriedade em relação a Deus e a vida cristã, a sua disciplina pessoal, de como ele vivia a vida dele diariamente. Ele não desperdiçava tempo. Sabe, é bem provável que ele orava em média 6 horas por dia. Ele foi o único homem que eu conheci que provavelmente orava mais do que estudava no dia a dia. Então, provavelmente, ele estudava e orava 14 horas por dia. Todos os dias, exceto no dia do Senhor. Saiba que o cerne de tudo é que não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Nós conhecemos teologia, temos informações sobre Ele. Porque Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse? Que te conheçam a ti. Cada homem que vem até o meu escritório, eles vêm de todo o mundo. Eu não sei o porquê, mas eles vêm. E eu digo, antes de tudo, você conhece a Deus? Bem, eu sou formado em... Eu não perguntei isso. Você conhece a Deus? Quando foi o seu último encontro com Deus? Qual foi a última vez que você se prostrou em sua presença? Qual foi a última vez que você se rendeu à sua majestade? Você não conhece a Deus. A sua vida devocional, o seu comprometimento disciplinado em estar nas Escrituras devocionalmente, a sua disciplina na oração e na leitura são grandes exemplos. Precisam ser seguidos e imitados hoje em dia. E ele orava, se não me engano, por volta das 2 ou 3 da manhã. Então ele disse que Deus o encontrou naquela noite. Bem, é assim que nasce o avivamento. Você não pode agendá-lo. Esse negócio estúpido de vamos começar um avivamento no próximo sábado à noite até tal hora. Quem pode dar ordens ao Espírito Santo? Sensibilidade ao Espírito ou Deus não está lá? Sabe, o livro tinha 300, 400 páginas e foi para 600 páginas. E agora, basicamente, quando foi para a impressão, neste mês, foi para 672 páginas, incluindo mais de 40 páginas com fotos, passando por toda a sua vida. Então, ficou bem evidente que Deus queria uma biografia da vida dele para a geração futura que possa ter ouvido sobre ele, e tudo o que eles sabem é que este cara em chamas é o Leonardo Henry Hill, que prega dessa maneira. Mas a biografia completa de sua vida pode ter um impacto fenomenal nessa geração. Tem algo que eu desejo. Eu quero ser um dos 10 homens mais procurados do inferno. Eu desejo que os demônios digam, eu conheço Jesus e conheço o Henry Hill. Eu conheço Jesus e conheço o Bell. Por isso os demônios se opuseram a ele. Eles me disseram isso lá de Berkeley. Tem um guru que sai para o gramado lá na hora do intervalo e reúne 2.000 estudantes em volta dele. Vem e se sente ao redor desse paroleiro e escute. Como um homem ateu e herege pode magnetizar multidões com algo sobre a vinda do Deus vivo? Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder.